está aqui nesse lugar. Ele está aqui, adore, adore, adore. Shabalabalabassuri andalabalabassu. Da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Liga a tua voz e diga: nuvem. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto. Mais perto do monte, mais perto da face deste plano, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba teu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, diz, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir, diga, subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Oh, Espírito Santo, nós cremos num portal aberto nesta noite. Queremos subir um monte, Senhor, e queremos receber do teu fogo nesta noite. Aplauda o Senhor e glorifica Ele, aleluia. Oh, aleluia, mais forte. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pega a sua Bíblia, se prepare para esta noite. Diga para o teu irmão: tem fogo de Deus. Diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Gênesis capítulo 15. Aleluia. Gênesis 15. Shobaraço. Gênesis capítulo 15. Enquanto você está abrindo, eu quero indicar esse livro para você, do apóstolo Elias Matos, que está conosco esses dias.
Esse livro está lá na entrada da igreja. Você pode adquiri-lo. Avivamento, uma experiência pessoal. Ele testemunha aqui sobre a experiência que ele teve com avivamento pessoal na vida dele, com o toque do Espírito Santo. Eu quero recomendar para você, que quer aprofundar nesses dias, numa experiência com o Espírito Santo, eu recomendo esse livro. E também nós temos a camiseta do Ministério Tudo Fala, vários tamanhos, vários modelos, que não é só uma camiseta, é um manto profético, né? Alguns já estão utilizando, e eu recomendo você a também utilizar esse manto. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 15. Aleluia. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E Abraão respondeu: Senhor, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa, Damasceno Eliezer? Abraão continuou: se tu não me deste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus, quantas estrelas se pode contá-las? Ele disse: assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. E o Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para lhe dar a terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor, como saberei que vou herdar esta terra? Diga: como saberei se irei herdar a herança? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, para cada qual de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou pelo meio, colocou as metades diante uma das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor, densas trevas tomaram conta. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos. Eu os castigarei, essa nação, e escravizarei. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. E quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. E naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão. Aleluia. Dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadmoneus, heteus, ferizeus, refaíns, dos amorreus, cananeus, girgazeus e dos jebuseus. Senhor, essa é a tua palavra, e nós bendizemos o teu santo nome e recebemos essa palavra na nossa mente, no nosso espírito e na nossa alma. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, no nome de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Espírito Santo quer ministrar para nós agora. Nós estamos vendo aqui um exemplo. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, um homem que andou com Deus e um homem de aliança com Deus. Esse homem, ele tinha intimidade com Deus e tinha um entendimento de um código de honra e de aliança e de lealdade. Esse homem, Deus ordenou que ele saísse da terra e fosse para uma terra que ele não conhecia. Ele confiou na voz do Senhor. Esse homem, mesmo antes da instituição da lei de Moisés sobre os dízimos e tudo mais, ele dizimou. Ele procurou alguém superior a ele e dizimou na vida de Melquisedeque para ser abençoado, e fez essa aliança com Deus. Abraão é um exemplo em vários sentidos para nós, para que nós possamos aprender vários fundamentos importantes. Amém? A casa, ela tem que estar firmada sobre o fundamento correto. E aqui nós temos um entendimento de algo muito profundo, porque Abraão, ele falou assim: olha, o Senhor me disse que fará todas essas coisas, o Senhor me disse que me daria um herdeiro.
Se você ver o texto, ele fala pelo menos 2 ou 3 vezes sobre herança. Eu quero dizer para você que um filho autêntico não nega a herança. Um filho autêntico, ele não rejeita a herança que o pai quer dar a ele. Nós estamos nesta noite aqui diante de filhos autênticos de Deus. E o que Deus tem para filhos autênticos é herança. Então você tem que estar apto para receber herança. A palavra de Deus diz: se o herdeiro for um menino, de nada difere de um escravo. Meninos, no sentido da imaturidade e da falta de preparação espiritual, não herdam heranças espirituais. Então Abraão, ele estava ali olhando a sua realidade dentro da tenda, e o texto diz que Deus conduziu ele para fora da tenda, fez ele olhar para as estrelas, fez lembrar das promessas, e ele creu. Mas num segundo momento ele teve dúvidas de como isso seria materializado. Ele disse: como isso vai acontecer? Eu quero entender. E quando ele teve uma dúvida, Deus disse para ele: você vai levantar um altar e oferecer para mim uma oferta. Preste atenção que o próprio Deus estava diante de Abraão. O próprio Deus conduziu Abraão para fora da tenda, do lugar que limitava a visão dele, e fez com que ele olhasse para as estrelas. Deus quer nos conduzir para fora do local que diminui a visão, diminui o nosso leque de visão, e Deus quer nos empurrar para uma dimensão onde nós possamos olhar com os olhos espirituais e ver as promessas dele para nós. Deus tira os olhos de Abraão da terra e coloca os olhos dele no céu. Olha as estrelas. Primeira coisa que Deus faz comigo e com você, quando ele precisa nos direcionar para o propósito, é tirar nossos olhos da circunstância. Nós queremos condicionar a promessa que está para acontecer baseado no que nós estamos vivendo. E quando ouvimos a promessa e vemos o que estamos vivendo, muitas vezes não condiz, obviamente, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que estamos vivendo hoje. Deus tem algo acima da realidade. Deixa eu te dizer uma coisa: uma realidade não pode mudar uma verdade. Há uma verdade de Deus para nós, somos filhos, amém? Há uma verdade de Deus para nós, temos promessa, amém? Há uma verdade de Deus para mim e para você, temos herança para receber de Deus. Então deixa eu te dizer, as realidades que você viveu e está vivendo não podem mudar essa verdade. Mas uma verdade pode mudar realidades. Essa verdade do entendimento de filho, essa verdade do entendimento de filiação, essa verdade do entendimento que há uma herança e uma promessa para mim e para você, vai mudar realidades por onde quer que nós passemos. Então o Senhor tira os olhos de Abraão da terra e ele fala: olha para as estrelas. E ele começa a contar. Só que ele ainda tem uma dúvida. Interessante que o próprio Deus conduziu ele para fora, mostrou esse cenário que eu expliquei para ele, mas quando ele teve mais uma dúvida, Deus falou com ele: tem uma maneira de solucionar isso. Tem uma maneira de eu tirar essa dúvida e trazer uma resposta para você. Qual? Você vai levantar um altar e vai oferecer uma oferta para mim. E Deus pediu 3 tipos de oferta para ele. Interessante, nós entendemos que adoração e oferta, ela traz resposta. Pergunto para você, se o próprio Deus andava com Abraão, ele era amigo de Deus, pai da fé, conhecido como homem que andava com Deus, por que Deus não respondeu pessoalmente para Abraão as suas dúvidas? A adoração é um princípio irrefutável de Deus. Deus ele não busca adoração, mas ele busca adoradores. A Bíblia diz que vem a hora e já chegou, e que o Pai procurará verdadeiros adoradores que adorarão. Antes de você adorar, você tem que ser um autêntico adorador. Ei, não se trata do que você oferece, mas se trata antes de quem você é. Não adianta você oferecer algo para Deus se você não é quem Deus procura. Você precisa ser aquele que Deus está procurando. Você acha que Deus, para confiar a Abraão uma nação, ele não teria que experimentar Abraão? O próprio Deus está relacionando com Abraão. Tem pessoas que às vezes falam: não, eu relaciono com Deus, Deus fala comigo, eu vou no monte, eu faço tudo isso. Só que tem o seguinte, querido: você pode relacionar com Deus, você pode andar com Ele, isso é muito válido, mas só existem respostas que virão através da adoração. Abraão andava com Deus, e ele falou: tem uma dúvida, essa parte eu não entendi. Deus falou: então levanta um altar e faz uma oferta. A resposta, ela vem através do altar. Diga comigo: a resposta vem através da adoração e da oferta que está no altar.
Por que Deus fez isso com Abraão? Porque Deus precisava experimentar Abraão. Porque Deus não está interessado no que podemos oferecer, Ele está interessado em nós. Mas detalhe, Deus nos conhece quando Ele pede algo. Quando Deus está pedindo algo para você, Ele não quer o que Ele está pedindo, Ele quer o lugar que aquilo ocupa no teu coração. Quando Deus pediu Isaac, Ele não queria Isaac. Querido, eu existo, você existe. Deus não existe, Deus é. Deus é. Deus não precisa de coisas, Ele é. Quando Moisés falou, me dá um sinal, mostra alguma coisa, para que quando eu vá o povo confie em mim. Ele falou assim, diga para eles que eu sou. Enquanto nós estamos querendo fazer coisas e ter coisas para provar algo para alguém, Deus está, para convencer as pessoas, está dizendo, diga que eu sou. A sua identidade está baseada em quem você é e não no que você tem. Então Deus está para conhecer Abraão. De fato, experimentar Abraão. Ele falou, Abraão, você tem uma dúvida? Tem. Então o negócio é o seguinte, faz uma oferta, levanta um altar. E aí, que eu quero trazer um entendimento para você, não é tão simples. A gente fala, o fogo arderá continuamente no altar, e talvez nunca entendemos de fato essa palavra. Outra palavra que diz que a lâmpada no templo, a menorá, iria estar acesa continuamente. Então eu quero que você entenda esse princípio. Quando Deus pede uma oferta, não é algo tão simples. Quando Deus pede uma entrega, não é algo tão simples. Por quê? Naquela época tinha a lei do altar. Se você não precisa abrir a tua Bíblia, eu só vou dar a referência, você lê depois. Êxodo 20, 25. Se alguém quiser colocar aqui, pode colocar. Êxodo 20, 25 diz, se quando não levante o teu buril, a tua ferramenta sobre esse altar. Não ofereça para mim um altar de pedras lavradas, porque senão esse altar será profanado. Então Deus pede uma oferta, ok. Antes da oferta, o processo de adoração começa na construção do altar. Quando Deus pede para mim algo, inicia no primeiro estágio a construção do altar. Diga comigo, o primeiro estágio da adoração é a construção do altar. Então Deus colocou uma ordem, não pode ser qualquer pedra. Como assim? Se eu vou montar um altar, obviamente que é mais fácil eu montar um altar com pedras que têm o mesmo formato, porque elas vão se encaixar mais facilmente. Agora você já imaginou você tentar montar um altar com pedras com peso, tamanho e medidas diferentes? Então imagina Abraão, tá bom, vou montar um altar. Deus falou, tem uma condição, não pode ser qualquer pedra, não pode ser uma pedra lapidada do teu jeito, tem que ser uma pedra in natura. Ele vai lá e coloca uma pedra, ele encontra outra na outra medida, ele encontra outra de outra forma. Enquanto ele está montando o altar, a pedra, por não ter o mesmo formato, ela rola, desmonta o altar, cai no pé dele, pode travar os dedos na hora que ele está montando. Toda essa entrega em montar um altar devidamente da forma que Deus pediu, já é o processo de transformar o adorador para a adoração. Porque Deus procura adoradores autênticos. Um autêntico adorador, ele não dá qualquer coisa para Deus. Um autêntico adorador não prepara qualquer altar para Deus. Elias, quando chegou e viu a nação dividida, ele falou, precisamos de fogo. Para ter fogo precisamos de oferta. Para ter oferta precisamos de lenha. Para ter lenha precisamos de altar. E ele fala, vamos começar reconstruindo o altar. Cada um de uma tribo traga a sua pedra. Estava o povo dividido e agora cada um traz a sua pedra, a sua maneira. E ele faz, todo mundo vai montar esse altar junto. Então o primeiro processo é a construção do altar. Não é qualquer altar. Você não pode fazer do jeito mais fácil. Deixa eu dar uma cortada aqui nessa pedra para ela se encaixar melhor. Quem faz isso é Torre de Babel. A primeira vez que usaram tijolos foi em Babel. Mas nós não somos Babel, nós estamos construindo algo para o reino. Então, queridos, nós vamos construir um altar à maneira de Deus, sem o nosso lapidar, mas as pedras da maneira que vierem, nós vamos trabalhar até que se encaixe. Então o primeiro processo é o processo do altar. Diga comigo, eu quero nesta noite reconstruir o meu altar. Queridos, todo altar que estiver em ruínas, Deus nesta noite, Ele vai restaurar e levantar os altares que estão em ruínas. O altar da intimidade, o altar do relacionamento com Deus, o altar da oração, o altar da intercessão. Querido, o altar da entrega, o altar da oferta, do dízimo. Deus quer a reparação desse altar. Cada pedra tem a sua medida, cada pedra tem a sua maneira. Ele está dizendo, traga a pedra para o altar. Construa um altar. Você tem na sua casa
a cozinha, um local específico para comer. Você tem na sua casa um quarto, um local específico para dormir, para intimidade. Você tem na sua casa o banheiro, um local específico para você fazer a sua higiene. Específico fala de separado, consagrado. Eu quero te perguntar, qual é o ambiente da tua casa específico para adorar? Será que a adoração e a intercessão não deve ocupar um lugar de status na nossa vida, tanto quanto dormir, quanto fazer a higiene, tanto quanto comer? Será que você tem um tapete, um espaço da tua casa consagrado, que você fala, aqui é o lugar de consagração? Aqui eu não piso com o meu calçado, eu já venho, tiro meus calçados, tem ali uma Bíblia, tem ali um quadro, tem ali uma caixinha com som, eu adoro. Isso é o que? A construção de um altar. Deus está em todos os lugares, pode morar em qualquer lugar. Uma verdade não anula outra verdade. Deus é um Deus de consagração. Ele diz lá em Pedro, vós sois pedras vivas, edificadas como casa espiritual. Olha para o teu irmão e fala, você é uma pedra. Olha para o teu irmão e fala, você é uma pedra. Diga para o outro, você é uma pedra. Fala, juntos vamos formar um altar nesta noite. E o fogo vai descer sobre o altar. Aleluia, aplauda ao Senhor. Vamos lá, para mim chegar lá. Segundo ciclo do altar. Segundo estágio, a lenha. Talvez você não sabia como eu, mas não era qualquer lenha que podia ser colocada no altar da oferta. Se você lembrar bem, nos versículos da palavra de Deus, quando fala de oferta, a palavra de Deus diz, suba como aroma agradável à minha presença. Alguém já sentiu o cheiro de carne queimada? É agradável? Não. E o que era colocado no altar? Um animal inteiro. Ele era queimado. Como que Deus pode ver um altar sendo preparado, uma carne sendo queimada, ele, que aroma agradável. Deus é espírito, mas tudo que acontece no natural, há uma significância espiritual. E o que acontece? Deus inquiriu para os sacerdotes a oferta da lenha. Havia uma lenha específica utilizada para o altar, se chamava sândalo. Essa árvore é perfumada. Eu vou te dar pelo menos um exemplo bíblico. Quando Deus pede a Isaac, a Bíblia fala que Abraão subiu junto com Isaac. E o que mais que ele levou junto? Lenha, madeira. Muito bem, apóstolo Eduardo. Interessante que lá na frente, na hora que ele está a ponto, ele prepara o altar. Olha o coração de Abraão. Pega essa, irmão. Deus está pedindo o meu filho. Às vezes por obediência até vou indignado e emocionalmente abalado. Você quer saber? Pegar qualquer pedra aí, monta qualquer altar. Mas além de oferecer o filho, está disposto a dar o filho, ele prepara o altar com as pedras corretas. Além dele levar o filho dele para oferecer, mesmo tendo lenha lá em cima, como é que você sabe? Lá na frente, quando ele encontra aquele animal para oferecer no lugar do filho, ele estava preso pelos galhos. Quer dizer, tinha lenha lá em cima, tinha árvore seca. Mas ele levou uma lenha específica, sabe por quê? Sobre o altar não pode colocar qualquer coisa. A rocha é específica para a construção do altar. A lenha é específica. Ele levou uma lenha específica e colocou sobre o altar. Você imagina um homem que agora há pouco, daqui a pouco ia oferecer o seu próprio filho. Ele tem o cuidado de montar o altar correto, de colocar a lenha correta. Sabe o que Deus está olhando? Eu estou recebendo já, porque eu estou recebendo o coração de adorador dele. Porque é muito fácil, às vezes, para quem tem condição, chegar aqui, com uma nota grande, chegar, toma aqui, pá. Mas não é só isso, é mais do que isso. Existe uma construção dentro da adoração. Existe algo que precisa ser construído. Então não é qualquer pedra. Diga comigo, não é qualquer coisa. Não é qualquer pedra. Não é qualquer lenha. Sabe por quê? Quando nós precisamos de uma oferta excelente para salvar nossa vida, Ele não mandou qualquer coisa. Ele mandou o melhor. Ele mandou o filho dele. Ele mandou a primícia. Ele mandou o primogênito. Ele preparou o altar. Ele preparou a lenha e enviou o filho dele para morrer por nós. Isso é adoração. Eu amo. Quem ama dá. Porque Deus amou o mundo que deu.
Quem ama faz o melhor. Amar de boca para fora, todo mundo pode amar. Mas a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando você ama, você não dá só o que é pedido, você dá tudo. Você dá o seu melhor. Deus não quer de você só o que é pedido, Deus quer tudo. Deus quer a sua entrega na construção do altar. Deus quer que você, além de Deus pedir meu filho, o que mais que Ele quer? Ele quer que você leve a lenha. Não é qualquer lenha. A palavra de Deus diz, no livro de Neemias 10, 34, também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pela lenha do templo do nosso Deus. Na época determinada para queimar sobre o altar de Yahvé, o Senhor nosso Deus, segundo o que está escrito na sua lei. Números 24, 6 diz, como ribeiros se estendem como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou junto às águas. Diga comigo, não é qualquer lenha. Porque na hora que o sândalo queima, ele solta um aroma, um perfume, e se mistura com a carne, então não se sente mais o cheiro da carne. Quando você coloca uma oferta no altar, Deus não está sentindo o cheiro de carne, Deus está sentindo o cheiro de perfume. Ele está falando, eu estou me agradando da construção do altar, eu estou me agradando da construção do altar que eles estão tendo, eu estou me agradando do cuidado de trazer a lei específica. Não é simplesmente pegar a oferta, a adoração e jogar lá em cima. É o processo da construção daquilo que você está fazendo. Então nós temos a construção do altar, nós temos a lenha, e agora a oferta. Não podia ser qualquer animal, não podia ter mancha, não podia ser manco, não podia ser velho demais. Tinha que ser um animal novo, sem mácula, sem mancha. A Bíblia diz que nasceu Caim. Caim foi o primogênito. Diga-me, Caim, primogênito. Depois a Bíblia diz, passado um tempo, a mulher coabitou de novo com o homem e nasceu Abel. Ao passar de um tempo, a oferta e a adoração é correspondente a como eu me vejo no Espírito. A Bíblia diz que Caim nasce primeiro e Abel pelo passar de um tempo. Mas na hora de ofertar, parece que Caim não ofertou da maneira como Deus o colocou como primogênito. Porque a Bíblia diz, e Caim ao passar do tempo, trouxe a oferta. Mas Abel trouxe da primícia. Interessante que Caim, sendo primogênito, ele tinha a obrigação de dar primícia, mas ele deu aquilo que passou do tempo. Mas Abel, que não tinha obrigação de dar primícia, ele trouxe, porque ele chamou a responsabilidade para si. Quando você vai para o altar, você fala, eu vou dar o meu melhor, porque eu vejo, eu reconheço quem eu sou no Espírito, e eu sou um adorador, e eu quero oferecer o meu melhor para Deus. Caim não matou Abel simplesmente porque ele deu uma oferta melhor. Ele matou Abel porque ele sabia que quem dá a primícia colhe a primogenitura. Você dá na medida daquilo que você sabe que vai vir na colheita. Altar, lenha, oferta. E o que acontece? Quando a oferta ela é colocada sobre o altar. É tão simples. Eu tenho que montar um altar, eu tenho que ter a lenha específica, tem que ter a oferta específica. Agora está resolvido, apóstolo. Não está resolvido. A Bíblia diz que Abraão ficou a noite inteira com um cajado, espantando as aves que queriam tocar no altar dele. Sabe por quê? Havia um processo de Deus receber a oferta ou não. Não era automático. E como eu sei, apóstolo, que Deus aceitou a oferta? Porque eles não produziam fogo. Quando a oferta era aceitável, o fogo descia do céu e consumia. Há muitos Nadab e Abiú que estão produzindo o próprio fogo. Sabe por quê? Porque eles constroem qualquer altar, colocam qualquer lenha, colocam qualquer oferta e falam, tem fogo, Deus aceitou. Mas não é o fogo do céu, é o fogo que ele produziu. Sabe o que significa? Altares de Nadab e Abiú. Significa altares que se auto-aprovaram e não esperaram a aprovação de Deus. Sabe por que eles morreram? Não é só porque ofereceram fogo estranho, mas porque eles produziram fogo. E fogo no altar era o sinal do selo da aprovação de Deus. Ei, eu e você, além de prepararmos o altar, além de prepararmos a lenha e a oferta,
precisamos aguardar se Deus vai aprovar e agradar da oferta ou não. Nós dependemos do aval de Deus. E o fogo só vem como um sinal do selo de Deus. Então a Bíblia diz que Abraão ficou a noite toda. E ele ficou desgastado, porque ele falou: se as aves tocarem no altar, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu vou ter que reconstruir o altar. Vou ter que pegar outra lenha, porque vai estar profanado. Vou ter que preparar e sacrificar outra oferta. E ele ficou a noite toda então espantando as aves. Ei, você acha que é simples assim? Você acha que vem na igreja, canta 3 louvores, dá uma oferta, tá tudo certo, e você quer fogo na tua vida? Todo mundo fala: o fogo arderá continuamente no altar. Mas para o fogo arder, antes primeiro constrói o altar, põe a lenha certa, põe a oferta certa e espera para ver se Deus vai aceitar. Você quer acender o candelabro, mas o candelabro era aceso com o fogo que vinha sobre o altar. Não adianta você querer acender o teu candelabro com isqueiro, porque uma hora esse isqueiro vai acabar. Mas enquanto você tiver altar, lenha e oferta, sempre terá fogo para trazer revelação sobre a tua vida. Sempre haverá fogo como a aprovação de Deus. Quando o fogo de Deus vem sobre um altar que Ele aprovou, homem nenhum pode apagar esse fogo. Irmão, não produza fogo, construa um altar. Diga para o teu irmão: para de produzir fogo e comece a construir um altar, com a lenha específica, com a oferta específica. A Bíblia diz, para encerrar, diz aqui no capítulo 15, encerrando, voltando, que quando, no verso 17, o sol estava se pondo e veio as densas trevas. Imagina, ele ficou a noite toda. A Bíblia fala que ele estava desfalecido, lutando, além de preparar o altar, colocar a lenha, apóstolo Eduardo e apóstolo Judá, e além de colocar a oferta, ele teve que lutar para defender o altar dele. Ei, você vai ter que defender o seu altar nesses dias. Vai ter muita ave de rapina, vai ter muita mosca falando assim: ei, você está levando dinheiro para a igreja? Quem chama a adoração de dinheiro é Judas Iscariotes, porque Jesus não chamou a oferta daquela mulher de dinheiro. Nossa, 1 ano de trabalho é muito dinheiro, podia ter dado para os pobres. Jesus falou: ninguém toca na adoração dela, ela vai ser lembrada de geração em geração. Sabe o que ele está falando? O fogo que cai no altar desta mulher, que acende este altar, arderá continuamente. Ninguém pode apagar o fogo dela. Não joga água no fogo desse altar. Tem gente querendo apagar você. Tem gente querendo apagar a tua oferta, falando: é dinheiro. Ei, quando eu venho e entrego para Deus o meu melhor, não é dinheiro, eu entrego adoração. Quem chama a minha adoração de dinheiro é Judas. Sai para lá, ladrão. Sai para lá, Judas. Porque ninguém vai instituir o nome da minha adoração. Ninguém vai chamar a minha adoração de coisa material e nem de dinheiro. E quando eu coloco o meu melhor no altar, o fogo está queimando continuamente e ninguém pode apagar. Sabe o que a Bíblia fala? Que a oferta fala. O que está acontecendo? O que foi? A oferta de Abel está falando até hoje. A Bíblia está dizendo para mim e para você: sabe aquela oferta que Abel deu? Até hoje está falando. Quando você entrega uma oferta autêntica, não para aparecer, mas você está construindo um altar adequado, porque você tem um coração de adorador, essa oferta fala por você. Quando alguém vem falar de você, antes a oferta fala. A Bíblia diz que Abraão pegou um cajado e ficou espantando as aves. Talvez tem moscas, Beuzebu, tem aves de rapina voando aí dizendo: não, olha só, toma cuidado, veja isso, veja aquilo. Sabe o que você tem que fazer? Pega o cajado, que é a autoridade, e desce nessas aves de rapina. Fala: aqui não, sobre o meu altar não. Eu já peguei as pedras adequadas, eu já peguei a lenha própria, eu já pus o melhor no altar. Agora você não vem querer comer minha oferta. Aqueles que falam mal da tua oferta quer alimentar da tua oferta, e você dá paulada neles. E a Bíblia fala que Abraão já estava ali desfalecendo. Quando o sol estava se pondo, densas trevas vieram. Abraão estava temendo. De repente veio um fogo entre as pedras e acendeu e consumiu o altar. E Deus fez uma aliança eterna com Abraão e deu todas as terras para ele naquele dia. Quando você tem alguma dúvida, quando você tem alguma dúvida,
em respeito daquilo que Deus vai fazer. Sabe aonde que começa a resposta? Construindo o altar. Deus está do lado de Abraão. E aí? Como é que é isso, Deus? Não entendi. Deus falou, prepara um altar que eu te explico. Já parou para pensar nisso? Aí tem gente que fala, não, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não sei o quê. Por que Deus, essa é a pergunta, não falou então para Abraão, Eduardo? Eu vou te explicar, Abraão, o que você não entendeu? Não, ao invés disso, Ele mandou ele preparar um altar, sabe por quê? Às vezes nós não estamos entendendo, porque a carnalidade está dominando. E quando nos tornamos adoradores, entramos em espírito e em verdade. E quando você constrói um processo de adoração de altar, você está se auto-esvaziando para estar pronto para ver as regiões celestiais. E o fogo consumiu. E Deus falou, hoje eu faço uma oferta, uma aliança com Abraão, e te dou todas as terras. Quando você está pronto para construir um altar, colocar a lenha e a melhor oferta, Deus está fazendo uma aliança como resposta e entregando o que estava retido na sua mão. Querido, nós não estamos hoje sobre o altar de uma igreja batista. Nós estamos hoje simplesmente sobre um altar de uma denominação. Nós estamos sobre um altar coletivo, um altar profético para este estado e para essa nação. E você tem que ter um entendimento dos processos que eu te expliquei. 1 bilhão de almas está envolvido nesse projeto. E você tem que entender, querido, o que nós estamos construindo aqui não é para nós. Você tem que entender como construir o altar, que tipo de lenha. Não é qualquer oferta. E Deus ainda vai olhar e vai falar, vou deixar a noite toda para ver se defende o altar, para ver se quer mesmo, se quer me adorar. Então não é tão simples. Qualquer coisa, nunca mais. Deus não quer qualquer coisa. Deus não precisa de qualquer coisa. Para que Abraão tivesse a herança, ele teve que se tornar um adorador. Você quer herança? Adoração. Quer herança? Quem quer herança? Diga amém. Quer receber a herança? Vai pegar pedra, vai construir o teu altar. Quer herança? Vai pegar a lenha. Quer herança? Escolhe a oferta. Quer herança? Defende o teu altar a noite toda. Nessa noite há um portal aberto. Quero que você se coloque de pé. Depois, o Espírito Santo me disse que depois desse momento de adoração, sabe o que vai acontecer? O apóstolo Judá vai subir aqui, vai descer fogo aqui nessa noite. Mas o fogo só desce quando ele se agrada da nossa. O que eu ensinei? Vou perguntar, eu quero ouvir. O fogo só desce quando ele se agrada da nossa oferta. Oferta é só o recurso que eu trago aqui? Não, tudo. Adoração. Quando você se prepara para vir, quando você chega pontualmente, quando você tem fome, quando você adora. Vemos uma igreja hoje, muitas vezes espectadora, que o adorador está ministrando, está tirando água da pedra, o povo está sentado assistindo. Deus está te chamando para adorar. Deus está te chamando para participar. Pega na pedra, dá uma ralada nela, dá uma esfolada na mão. Vamos lá, fecha os teus olhos. Deus está te chamando agora para o altar da decisão. E nesta noite Deus vai colocar no teu coração. Os obreiros já vão se posicionar aqui. Também com gasofilaço, também com a máquina. Tem um envelope. E você vai levantar a sua mão, eles vão entregar. E você vai preparar uma adoração para o Senhor. Levante a sua mão. Você que vai ofertar nessa noite, diante desse altar, com esse entendimento. Senhor, pode distribuindo, pode passando. Os obreiros podem ir passando. Senhor, nós queremos, debaixo desse entendimento. Feche teus olhos e comece a orar. Você que vai ofertar, só levante a tua mão direita para eles entregarem o envelope. Isso. Fica a mão direita para eles passarem entregando. Ou então você pode abrir o olho e pedir. Levantar a tua mão e falar, está aqui. Cadê a maquininha para aqueles que vão ofertar com a maquininha? Está lá atrás. Vocês que vão ofertar com a máquina, está lá atrás. Vocês que estão online, como que vão ofertar? Talvez eu pôr o nome de uma conta ou algo assim. Mas você tem que participar desse momento profético. Há 3 anos isso mudou a minha vida. Há 3 anos isso tem sido algo revolucionário na minha vida. 17 países. A igreja é o melhor lugar da cidade. Deus nos colocando num lugar de honra na nossa casa. Mudando a história dos nossos filhos. E eu creio nesse altar. Senhor, nós queremos agora orar e consagrar a Ti toda a oferta que for colocada hoje. Estamos pegando as pedras. Estamos pegando a melhor lenha. Estamos pegando o melhor novilho. E estamos construindo um altar. E o fogo arderá sobre este altar. Enquanto o Senhor não disser que esse altar está aprovado, Senhor, nós vamos lutar defendendo o altar contra as aves de rapina. Vamos levantar o nosso cajado e dizer, aqui não.
para que o Senhor então olhe e se agrade de nós, para depois se agradar daquilo que oferecemos, e o fogo caia, e haja revelação, o nosso candelabro esteja aceso, em nome de Jesus. Amém?